Você já ouviu falar em fotografia dialógica? O que será que é esse termo? Será que é mistura de digital com analógica? Não, né? Se você ficou curioso sobre esse termo, o que ele significa, e você pensa em aprofundar a tua fotografia, se diferenciar dos outros fotógrafos, fazendo com que a tua fotografia tenha a tua identidade, a tua expressão, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir, conhecer mais esse termo, fotografia dialógica. O termo se refere ao diálogo existente entre o fotógrafo e quem está sendo fotografado. Algumas áreas da fotografia têm isso mais intenso, outras nem tanto. E um dos tipos de fotografia onde que isso é mais intenso é a fotografia de família. Não aquela feita por profissionais, por fotógrafos que vão na casa da família, mas aquela feita dentro de casa mesmo, pelos próprios pais. Esse tipo de fotografia, feito em casa, feito dentro de casa, feito pela própria família, é onde a gente tem aí a fotografia dialógica mais intensa. E eu já vou explicar o porquê. Espera aí, segura aí que eu já vou explicar o porquê. Esse termo, fotografia dialógica, é apresentado pelo pesquisador francês André Rouillet, no livro Fotografia entre Documento e Arte Contemporânea. Inclusive é um livro bem interessante, se tu busca aí mais aprofundamento conceitual, teórico, é um livro bem bacana que eu recomendo a leitura. No livro, André Rouillet faz uma análise histórica, traz algumas discussões sobre o tempo que a fotografia era considerada apenas documento, o período chamado de fotografia documento. Nesse período, realmente a fotografia não tinha muita expressão do fotógrafo, não tinha muita identidade do fotógrafo. A gente tinha fotógrafos que operavam a câmera e simplesmente operavam a câmera. Inclusive eu até falei um pouco sobre isso em outro vídeo. Conforme o Rouillet traz no livro, os fotógrafos eles seguiam assim basicamente uma receita de bolo puramente técnica para chegar no resultado técnico, puramente técnico. Inclusive, se a gente for pegar as fotos de alguns fotógrafos daquele período e colocar lado a lado fotografias de fotógrafos diferentes, em alguns momentos a gente não vai conseguir nem identificar se elas são do mesmo fotógrafo ou não. As fotos são muito parecidas, em questões técnicas, em questões de expressão, elas seguem realmente essa receita. Vamos fazer um exercício rápido aqui? Essas fotografias que você está vendo na tela são do mesmo fotógrafo? Sim ou não? Não, não são. Parecidas, né? E essas? O que você diz? Também não são. Olha só, muito semelhantes. As características são muito próximas, porque seguia essa receita, muito padrão. Pois é, triste, né? Olhar as fotos e não conseguir identificar se elas são do mesmo fotógrafo ou não. Quando a gente olha essas fotos lá do século XIX, fica nítido essa similaridade. Mas eu me pergunto, será que daqui a 100 anos, quando alguém olhar as fotos de hoje, pegar as tuas fotos e de outros fotógrafos que trabalham com uma área próxima da tua, será que ele vai conseguir identificar a diferença entre o teu trabalho e o de outros fotógrafos? Será que não vai parecer a mesma coisa também? Essa ideia de fotografia, documento, esse conceito, ele vai muito além, seria outro vídeo, não cabe a gente entrar muito nele aqui. Inclusive, se você acha esse tema bem pertinente, se você quer entender, conhecer um pouco mais sobre fotografia e documento, comenta aí e dependendo daí da quantidade de comentário, do interesse pelo tema, a gente grava um vídeo aí para discutir isso futuramente. Nesse momento é legal saber que existiu esse período chamado de fotografia documento e que depois foi superado pelo que André Rouillet chama de fotografia expressão. E esse é um momento interessante de a gente se aprofundar. Fotografia e expressão. Nesse período é quando ficou perceptível a identidade do fotógrafo pela marca que os fotógrafos começam a imprimir nas suas fotografias. E quando eu falo em marca impressa na fotografia, não é a marca da água, a assinatura no rodapé, é a marca visual, a maneira como os fotógrafos organizam os elementos da linguagem visual, como eles se expressam através da imagem. Vamos citar um exemplo clássico. Henri Cartier-Bresson. Estou usando meu francês hoje aqui. Quem conhece já o trabalho do Bresson, já identifica as características da linguagem dele. A maneira como ele compõe, usando bastante da proporção áurea, buscando o momento decisivo. As fotos do Cartier-Bresson, comparadas com as fotos de outros fotógrafos, de novo, se você já conhece. Quem não conhece, claro que não vai saber, de quem que é as fotos. Mas se você já conhece
um pouco do trabalho de Bresson, você vai notar a diferença entre as fotos dele e as fotos de outros fotógrafos. E é aqui que a gente chega na fotografia dialógica. Porque uma das maneiras de melhor diferenciar, né, de melhor se expressar através da fotografia, de criar essa expressão, é através do diálogo que o fotógrafo cria com o fotografado. E aí a gente volta aqui à fotografia de família. Aquela fotografia feita, de novo, pelos pais, por quem é da casa, né, ou por amigos muito próximos. Aquela fotografia realmente feita na intimidade do lar. É aquela fotografia que está nos álbuns de família, nas caixas de sapato, que hoje, infelizmente, cada vez menos nas caixas de sapato e mais nos HDs, prontas para serem perdidas a qualquer momento, né? E aqui já fica um apelo. Por favor, imprimam fotografias, voltem a encher as caixas de sapato de fotografia, por favor. Para o Rouillet, essas fotografias de família, as fotografias das caixas de sapato, são as mais dialógicas possíveis, porque elas partem de um convívio intenso, profundo, do dia a dia, do cotidiano. Então, para ele, não tem outro tipo de fotografia que seja mais dialógica, mais profunda do que a fotografia que é feita por quem está ali no convívio, no dia a dia, convivendo e vez ou outra fotografando. E é aqui nessa fotografia de família que a gente pode tirar uma grande lição para a nossa profissão. Fotógrafos, inspirem-se na fotografia de família, inspirem-se no convívio diário, na afinidade que existe entre pais e filhos e na fotografia feita entre eles. Use isso como inspiração. Isso não quer dizer que a gente vai começar a morar com quem a gente vai fotografar. Calma, não é bem assim, não é pra tanto, né? O que a gente precisa é criar uma afinidade maior com quem a gente vai fotografar. E quando eu falo quem, nem sempre vai ser pessoas. Às vezes pode ser um produto, pode ser uma paisagem. Mas como assim dialogar com uma paisagem, com objetos, né? Um designer vai dialogar muito bem com o objeto. Ele vai entender do propósito, das formas, das linhas, das cores. Um engenheiro ambiental, um urbanista, vai dialogar também muito bem com a paisagem. Então sempre é possível dialogar com outras coisas que não pessoas, mesmo que elas não respondam com palavras. Elas vão responder com as formas, com as cores. Então vamos lá, vamos pensar em algumas áreas da fotografia e como o fotógrafo pode dialogar com o tema dessas áreas. Vamos pensar na fotografia de moda. Como que o fotógrafo pode dialogar com a fotografia de moda, com o tema, né? Ele pode entender da coleção, dos conceitos, das tendências. Conhecendo esse universo da moda, com certeza ele vai conseguir se aprofundar mais nessa fotografia. Conhecendo o propósito da marca, o que ela quer transmitir, ele vai conseguir transmitir através da fotografia dele aquilo que a marca quer transmitir, aquilo que a coleção precisa transmitir. Então essa é a maneira de dialogar no universo da moda. Já o fotógrafo de casamento pode dialogar e se aprofundar mais na fotografia de casamento, conhecendo mais profundamente a história dos noivos, a família, se tem alguns convidados especiais na festa, que ele vai dar alguma ênfase, né? Sabendo se aquele local que eles escolheram para a cerimônia, para a festa, tem algum significado especial, né? Então tudo isso vai agregar mais valor para a fotografia de casamento, ele vai dar mais atenção para os detalhes que ele sabe que são mais importantes para os noivos. Essa é a forma de dialogar e se aprofundar na fotografia de casamento, ou uma das formas, né? Já na fotografia de produto, gastronomia, é preciso entender dos conceitos desse produto, desse alimento, que sensações é preciso transmitir, né? É muito importante saber se vai ter que transmitir uma sensação, por exemplo, de um alimento que é quente ou que é gelado, como que a gente vai transmitir isso? Por aí vai. Esses são alguns exemplos de diálogo. Sempre, de novo, muito importante, estando em afinidade com o tema, conhecendo do tema e sabendo o que é preciso transmitir desse tema. E aí sim o teu domínio técnico vai fazer sentido, porque daí você vai usar o teu domínio técnico, o teu conhecimento de iluminação, o teu conhecimento de composição e tudo mais, para transmitir as sensações que você sabe que precisam ser transmitidas. Aquilo que você sente e aquilo que o teu cliente quer que os clientes dele sintam. Então são muitas as possibilidades de criar uma fotografia com diálogo, a fotografia dialógica. Claro que não é com 2 ou 3 perguntas que você vai criar uma afinidade, né, com o que você vai fotografar. É preciso se manter atento, um diálogo constante. Vamos lá, vou dar alguns exemplos pelos quais eu já passei. Um dos projetos que eu realizei, um dos projetos de investigação cultural, foi o Agrocultura. Esse projeto eu fotografei os agricultores, principalmente quem trabalhava com agricultura familiar aqui na região de Joinville. Quando eu chegava para fotografar, esse foi um projeto feito ao longo dos meses, eu não chegava já com a câmera, né, pedindo para fotografar, já chegando fazendo foto. Eu chegava, geralmente deixava a câmera, todo o equipamento no carro, chegava, conversava, dialogava, conhecia um pouco mais, acompanhava um pouco da rotina,
Algumas vezes eu voltava para fotografar outro dia. No primeiro dia eu só ficava conversando. Isso porque, claro, nesse tipo de projeto, que é um projeto a longo prazo, a gente consegue fazer isso. Mas, em outras vezes, mesmo quando eu fotografava no mesmo dia, eu fotografava depois. Depois que eu já tinha criado uma afinidade, já tinha dialogado um pouco com quem eu ia fotografar, a pessoa já estava um pouco mais tranquila, relaxada, porque ela também começou a me conhecer um pouco mais, né? Pensa você, na frente da câmera, como que é difícil alguém chegar e já apontar a câmera, eu aqui com essa câmera aqui gravando, né? Não é normal pra mim, não é normal ficar falando pra uma câmera. Então é difícil e é importante que você também entenda como é difícil para quem você vai fotografar, às vezes ser natural. Então por isso é tão importante ter esse momento de diálogo. No projeto Agricultura, um caso legal foi o do seu Wilfredo. Eu cheguei para fotografar ele, um senhor já de mais de 70 anos. Ele plantava, né, ainda por hobby mais. E quando eu cheguei para fotografar ele, era fim de tarde, estava começando a chegar uma tempestade, ele já estava recolhendo as ferramentas e aquela ameaça de chuva, eu na dúvida se ia fotografar ou não, comecei a conversar com ele. Cheguei, comecei a conversar, de novo a câmera no carro, sem aquela preocupação de ter que fotografar, talvez não ia dar fotografar naquele dia mesmo. E aí nesse papo, a chuva demorou, a gente percebeu que ia demorar um pouquinho para chegar, ele falou, quer fazer as fotos? Eu falei, vamos lá. E aí ele foi lá, pedi para fazer, né, as fotos perto da lavoura e tudo mais. E nessa conversa, nesse diálogo que a gente estava tendo um pouquinho antes, ele falou da paixão dele pelas cenouras que ele tinha plantado, que estavam incríveis. E aí eu falei, seu Wilfredo, e essas cenouras aí, como é que tá? Comecei a dialogar com ele. E ele começou, não, quer ver uma? Eu falei, claro, mostra uma aí. Ele foi lá, arrancou uma. Daqui a pouco ele começou a arrancar outra, mais outra, mais outra. E quando eu vi, ele tinha arrancado já um monte de cenouras. E aí eu fiz essa foto dele ao lado das cenouras. É um dos retratos, para mim, mais significativos desse projeto Agricultura. E essa foto só foi feita porque ele me falou antes, eu tive esse diálogo com ele antes, e ele falou da paixão dele por essas cenouras, né? Pelo amor que ele tem pela agricultura, porque ele planta sem agrotóxico e tudo mais. E aqui nessa foto eu mostro um pouco do seu Wilfredo, agricultor, com o que ele mais se orgulha, né? Que é o plantio dele, né? As hortaliças que ele planta, nesse caso as cenouras. Um outro exemplo também, eu costumo fotografar bastante modelos para atualização de book, para agências e tudo mais. E um dia fotografando a Duda Cousani, modelo, ela falou que ela tinha pouquíssimos ou quase nada de fotos dela sendo ela, não ela sendo a modelo, não ela atuando como modelo. E aí nesse diálogo, percebendo, né, esse interesse, né, essa vontade que ela teria em fazer essas fotos espontâneas sendo ela, eu já propus, Duda, vamos fazer fotos sendo você. E foi também um dos ensaios mais incríveis que eu já fiz. A Duda, né, sempre fala dessas fotos, para mim essas fotos são muito significativas, às vezes ou outra, até publico elas novamente no meu Instagram, nas minhas redes, porque ficaram demais, assim, ela sendo ela, como poucas vezes ela pode ficar na frente da câmera. Geralmente ela fica como modelo, atuando, e nessa oportunidade a gente conseguiu fotografar ela, Duda, pessoa. Isso é fotografia dialógica. O nome, né, não é tão comum, até acho uma pena que ele não seja tão utilizado, mas o seu significado é simples. É uma fotografia com mais diálogo, uma fotografia onde você cria uma afinidade maior com quem ou o que você está fotografando. Para finalizar, eu vou propor 2 exercícios. O primeiro é para a gente perceber um pouco mais essa questão da expressão, como que a gente percebe a expressão, né, a identidade de um fotógrafo. Pega um fotógrafo que você tem aí como referência, que você curte o trabalho dele, e aponta, observa aí quais características que você vê frequentemente nas fotos dele. Pode ser coisas mais técnicas, né? Alguma questão de iluminação, composição, por exemplo, ou pode ser também coisas mais subjetivas, um olhar que é frequente, uma expressão, um movimento. Enfim, anota aí e até comenta aqui, traz para os comentários, que é legal. Lembra que aqui a ideia dos comentários é que realmente vire um fórum de discussão sobre fotografia, que a gente possa ir junto discutir e ter essa troca de percepções. É importante falar que o fotógrafo pode ter diferentes fases na sua carreira. Não quer dizer que porque o fotógrafo mudou um pouco as características da fotografia dele com o passar do tempo, que ele, né, não tem uma identidade. Alguns elementos provavelmente vão permanecer inalterados com o passar do tempo, mas é comum sim que algumas coisas se alterem. E aí o segundo exercício é pensar em como você pode dialogar, ou até como você já dialoga, com quem ou o que você fotografa. Comenta aí também, deixa nos comentários como é que acontece esse diálogo na tua fotografia, de novo para essa troca de ideias. Gostou do vídeo? Então curte, compartilha com teus colegas fotógrafos, vamos fazer a nossa fotografia aí ter mais força,
Lembra, quanto mais a fotografia no teu entorno aí crescer, você vai crescer também junto. Certeza, isso é certo. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber aí, saber quando vai chegar novos vídeos. E a gente se vê aí nos próximos vídeos e nos comentários aí, a gente vai conversando.